Chegou a hora de mobiliar a tua casa ou o teu apartamento. Já salvou todas as imagens que encontrou da internet de cozinha, sala, dormitório, decoração, mas aí bateu o pavor porque tu não sabe nem por onde começar? Assiste esse vídeo até o final que eu vou te falar sobre 10 dicas de ouro na hora de mobiliar a tua casa ou teu apartamento. Já deixa o teu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber mais conteúdo quando forem disponibilizados. Esse processo de mobília e decoração na nossa casa ou apartamento realmente ele tende a ser um pouco complexo, visto a tantas informações que o mercado hoje nos oferece. Várias marcas, vários tipos de produto, se é móvel planejado, se é móvel sob medida, com relação à qualidade também, sistemas, cores, padronagens, enfim. É tanta informação que às vezes até atrapalha do que realmente nos ajuda. Dica número 1. Tu vais precisar de um projeto. Quem vai fazer? Não, tu não entendeu. Eu não vou precisar de um projeto. O guri lá da loja faz de graça. E além do mais, um arquiteto cobra muito caro para fazer uns desenhos no computador. Todo cliente que teve um pensamento parecido com esse, ao final da sua jornada, com certeza mudou de opinião. Ter um profissional capacitado para te orientar quanto a projeto e quanto à execução é extremamente essencial. É ele que vai fazer você passar por todo esse processo, que não é nem um pouco simples, da forma mais adequada possível. Sendo assim, a gente tem duas formas básicas na hora de contratar um profissional para fazer um projeto para a gente. A primeira delas é contratar um arquiteto ou um designer de interiores. E a segunda é adquirir um projeto grátis numa loja de móveis planejados ou marcenaria. Resumidamente, as duas formas funcionam. A primeira, onde você contrata um arquiteto ou um designer de interiores, ele vai pensar no projeto como um todo, não apenas no mobiliário. Tanto a parte de luminotécnica, elétrica, forro, piso, decoração, a mobília também, vai ser um projeto mais completo, onde vai fazer com que todos esses elementos se combinem, sejam compatíveis na hora da execução. E na segunda, onde você adquire um projeto de graça na loja, basicamente ele não é de graça. O profissional que te atende vai investir horas do tempo dele fazendo um projeto de mobília apenas. Talvez até uma dica ou outra de forro, ou uma dica ou outra de decoração, mas basicamente ele está ali para fazer a comercialização. Ele está ali para te vender o mobiliário. Então o projeto dele vai ser sobre mobiliário. Sendo assim, não adianta a gente querer que o profissional nos entregue um projeto completo, que ele não vai fazer isso. Ele está investindo horas do tempo dele para te mostrar como é que o produto dele se encaixaria no teu ambiente. E como a gente sabe que não existe projeto grátis, os profissionais de marcenaria e de loja de móveis planejados investem horas do tempo deles fazendo um projeto para te mostrar, e no momento que você fecha o pedido, aí sim o projeto ele acaba sendo pago no custo do produto. E apenas para finalizar essa parte então, o projeto ele é destinado ao mobiliário. O profissional vai fazer um projeto pensando em te vender algo. Se aquele projeto vai contemplar tudo que tu realmente precisa ou que tu realmente anseia, é um outro detalhe. Ele está ali para fazer um projeto para te vender. Então, por exemplo, se em determinada situação um arquiteto utilizou mais materiais, não apenas MDF, como tecidos, vidros, metais e outros materiais das quais a loja de móveis planejados ou marcenaria não trabalha, obviamente que ela vai puxar para o produto dela, que é basicamente os painéis de MDF, que é a matéria-prima principal para o produto deles. Resumindo então, as duas formas funcionam, só tem que ficar claro, o arquiteto ou o designer, eles investem muito tempo em cima do trabalho e te entregam um projeto completo. As lojas de móveis planejados ou marcenaria te entregam apenas um projeto de mobiliário. Dica número 2, estipule um valor de orçamento. Um dos erros mais comuns que o pessoal comete na hora de fazer orçamentos para a mobília de sua casa é sair orçando sem ter um parâmetro financeiro de um mínimo ou um máximo. Muitas vezes até porque desconhece ou porque acha que é um valor e chega na hora é outro. Mas é importante a gente fazer essa pesquisa prévia, fazendo algumas visitas em lojas, perguntando mesmo para o vendedor de uma loja ou de uma marcenaria qual a estimativa que um apartamento de X metros quadrados ou uma casa de 2, 3 dormitórios custaria para ser mobiliada. Pelo menos a partir daí, com essas pesquisas iniciais, você vai ter um parâmetro. Como assim que eu devo dizer pro pessoal da loja ou da marcenaria o quanto eu quero gastar? Se eles souberem, será que eles vão me cobrar mais? Uma analogia muito rápida e simples que faz a gente compreender bem essa questão é na hora de comprar um carro.
A gente pode comprar um carro que custa 30 mil reais ou pode comprar um carro que custa 3 milhões de reais. São dois carros, a diferença é que um oferece muito mais recursos, o outro menos. E quando a gente vai fazer a mobília para nossa casa, também a gente tem que pensar um pouquinho nisso. A gente pode mobiliar com X ou com 10 vezes X. Isso não é porque o vendedor da loja ou da marcenaria está querendo te extorquir no momento que te passa um valor que na tua visão é muito acima do que seria o correto. São várias formas de se trabalhar, existem vários públicos-alvo, dos quais os produtos também se encaixam. Então, antes da gente sair querendo orçar com Deus e o mundo, é importante a gente saber qual a estimativa de valores e, a partir daí, filtrar quem serão os nossos fornecedores. Dica número 3. O móvel vai ser sob medida ou o móvel vai ser planejado? Meu marceneiro disse que o móvel sob medida é muito melhor, que aproveita todos os espaços, mas eu tenho um amigo que trabalha em loja que diz que o planejado ele é muito mais racional, é um produto industrializado que tem muito mais qualidade. Quem é que está certo? Antes de mais nada, tanto o móvel sob medida quanto o móvel planejado vão poder te atender. O que acontece é que alguns, e aí depende muito de profissional da realidade local, que podem fazer com que você deva optar mais por uma linha de marcenaria ou mais para a linha dos planejados. Basicamente, o trabalho sob medida ou de marcenaria, ele é um tanto quanto artesanal. Ele tem uma certa versatilidade na hora dos projetos que façam com que praticamente tudo pode ser executado, mas tem certas restrições quanto à qualidade dos produtos. Se a gente pensar que grandes indústrias têm maquinários de ponta que façam com que os acabamentos finais das peças sejam muito melhores que os de marcenaria. Por outro lado, a gente também tem casos onde os marceneiros são muito criteriosos e acabam fazendo um serviço muito melhor que loja de móveis planejados. Alguns prós e contras que, na minha opinião, é importante de levar em consideração. Ok, mas e o custo? A marcenaria é mais cara que o móvel planejado? Nem sempre isso é verdade. Em alguns locais isso pode acontecer, em outros o móvel planejado ele pode ser mais caro até que o móvel sob medida ou de marcenaria. Isso vai depender principalmente de quais marcas estão instaladas nessa praça e quais são os marceneiros que estão ali também fazendo a concorrência. Dica número 4. Pense da mesma forma como se fosse comprar um carro. Mas de novo essa história de carro, o que tem a ver com móveis? Eu gosto de usar essa analogia com o mobiliário e do carro, porque o brasileiro ele é aficionado por carro, por veículos. E mesmo ele não entendendo tanto assim de mecânica, ou de design, ou de engenharia, ele sabe distinguir quais são os produtos e quais são as marcas das quais ele gosta e das quais ele anseia num futuro ter, ou daquelas que ele nem entraria na loja. E com o mobiliário deveria ser da mesma forma. Se a gente sabe que, por exemplo, não temos condições financeiras de comprar uma Ferrari nesse momento, a gente não vai entrar numa loja da Ferrari querendo fazer um orçamento. A cultura do brasileiro é de valorização do carro e não da casa. Quantas pessoas a gente conhece que tem um baita de um carro, mas que a sua casa é super simples, às vezes até não tem tanto conforto assim? O brasileiro, em geral, ele não vê valor no mobiliário, tanto que ele paga um carro popular até 50, 60 mil reais, ele acha horrível de caro uma cozinha por 20 mil. Então sabendo disso também, é importante a gente dar um passo atrás e entender quais são as marcas, quais são os produtos dos quais a gente está falando aqui na hora de mobiliar a nossa casa e saber que existem produtos destinados a todas as classes econômicas e muitos deles vão poder nos atender. Apenas que isso tem que ficar claro para a gente não perder tempo e não perder o tempo do pessoal sair orçando em tudo quanto é lugar. Dica número 5. Crie um cronograma. Mas como é que eu vou saber criar um cronograma? Eu não sei nem dos prazos que as fábricas praticam, não sei quanto tempo se leva para montar. Como é que eu faço isso? Primeira coisa é a gente estipular uma data final de qual seria o nosso desejo de estar com tudo montado, tudo bonitinho, tudo instalado. A partir daí a gente começa a se programar para que isso não se perdure por muito e muito tempo. Se você vai contratar um projeto, por exemplo, de arquiteto, no mínimo ele vai te pedir 15 a 60 dias, desde o briefing inicial até o projeto final. E aí, depois de aprovado, mais uns 15, 20 dias de detalhamento. Se a gente adquirir um projeto grátis na loja ou na marcenaria, a gente vai levar também de 10 a 30 dias
até fazer o primeiro briefing e aí até a aprovação final. Mais ainda uns 15 ou 20 dias para detalhamento executivo do projeto. Com relação a orçamentos, entre idas e vindas a gente vai gastar de 5 a 20 dias. Com relação à produção, a marcenaria pede entre 30 e até 120 dias. Já o mobiliário planejado a gente consegue ter desde 7 a 30 dias. Com relação à montagem, a gente levaria de 7 a 30 dias, tanto no sob medida quanto no móvel planejado. Esses prazos estão embasados em um projeto de mobília para um apartamento de 70 metros quadrados ou 2 dormitórios. Importante você saber que a partir de setembro, todo ano, começa uma intensificação nos pedidos, porque todo mundo quer a montagem dos seus projetos antes do Natal. Então, se você pretende fazer com calma, evite essa época, entre setembro e dezembro. Se você realmente precisa fazer com que esteja montado antes do Natal, então não deixe chegar setembro para você começar a ir atrás das coisas. Comece alguns meses antes. Dica número 6. Orçamento em 3 locais. Eu queria mesmo deixar minha planta em umas 10 lojas, assim quem fizer o melhor projeto com o menor preço, aí eu fecho. Primeira coisa, meu amigo, preste atenção. As lojas e as marcenarias, elas não são leilões, onde a gente larga um monte de planta e espera que cada uma brigue entre si para fazer o melhor projeto para a gente e nos entregue o melhor preço. Com isso, você só vai desgastar o seu tempo e o tempo de todos os envolvidos. É importante, nesses casos, a gente ter estipulado no mínimo 3 locais. No mínimo 3 e no máximo 5, o que eu já vejo como sendo demais. Sendo que você optar ou tiver uma linha a mais para escolher uma marcenaria, então escolha 2 marcenarias e uma loja de planejado. Isso vai fazer com que você tenha pelo menos um parâmetro de quanto é que custaria e como é que ficaria o teu projeto num outro segmento. E se você tende a optar por um mobiliário planejado, mais industrial, é importante você optar por 2 empresas desse tipo e, de repente, escolher um marceneiro para também contrapor aí um orçamento e você ter uma base, o que eu acredito que seria bem interessante. Dica número 7. Não acredite, pesquise. Meu marceneiro falou que o MDF é muito melhor, que o planejado só usa aglomerado. Mas eu tenho um amigo que é projetista de uma loja e me disse que o marceneiro só usa maquinário artesanal, que ele não tem qualidade para fazer o que uma indústria faz. Como esse segmento ele é cheio de complexidade, são várias variáveis, é muito comum os clientes que são um tanto leigos acreditarem em uma e outra informação de quem só está querendo te vender. Antes disso, é importante a gente pesquisar, seja em profissionais que atuam no mercado, blogs especializados, e entender de fato o que aquela informação vai te trazer de benefício ou de prejuízo em caso de escolha dela. Algumas das mais faladas. Meu produto é 100% MDF. Grande coisa, basicamente o MDF e o MDP são ótimos produtos e cada um faz uma função. E não necessariamente porque alguém te fala que o produto dele é 100% MDF, que isso é garantia de 100% de qualidade. Não é. A gente sabe que o MDF ele é um produto muito bom, é um insumo principal, assim como o MDP. E só para constar, muitas empresas hoje no mercado de altíssimo padrão de móveis planejados tem MDP no mix de produto. Então realmente não é um produto ruim. O sob medida aproveita muito melhor os espaços. Meu amigo, o que faz aproveitar ou não os espaços é o projeto. Então essa questão também, esquece que isso também não é tão verdade assim. O planejado não conta com marceneiros na hora de instalar o móvel. Realmente, às vezes o planejado não conta com marceneiro na hora de instalar. Ele conta com montadores que estão ali para fazer a função, que é montar os móveis. Porque o produto já foi fabricado, tem uma fábrica fazendo isso. Né? Então o marceneiro que trabalha com móveis sob medida, esse sim, ele confecciona todo o projeto e ele monta, ele faz tudo. Agora, no processo do móvel planejado, não. Cada setor, a fabricação tem a indústria que faz e a montagem é o serviço, no caso, a loja quem faz. O planejado não é pré-montado, que nem na marcenaria. Também isso é verdade, o que não quer dizer que isso é uma coisa ruim, muito pelo contrário. O marceneiro ele tem que pré-montar na marcenaria dele, ou seja, montar antes o ambiente para ver se tá ok, não está faltando alguma peça. Porque como ele constrói tudo artesanalmente, tudo do zero, ele tem que montar uma vez para depois levar para tua casa aquele projeto para então fazer a instalação para ti. No planejado isso não é necessário. Ele já leva as peças prontas, até porque elas são todas... Ele já leva as peças desmontadas e chega lá e apenas vai montando com os sistemas de módulos, o que faz com que isso se torne muito mais prático, inclusive. Dica número 8. Já temos então um escolhido. Fechei o pedido, o pessoal foi bem atencioso, só que parece que eles são novos no mercado.
Independente se são novos ou mais antigos, já tem um histórico no mercado, é importante a gente se alientar para algumas situações. Pesquisar se tem um histórico bom no mercado, solicite visitar obras já feitas. Muitos até têm uma certa resistência, mas é importante visitar obras dos quais marcenaria ou loja de imóveis planejados executou, para que você verifique não apenas um showroom onde tudo é lindo e maravilhoso, mas também ali na vida real, na casa do cliente, para ver como ficou e se é do teu agrado. Fique atento a ferragens e acessórios. Existem muitas variedades onde simplesmente uma corrediça, ou pelo menos um sistema de corrediça, pode te dar uma diferença de até 20% num projeto inteiro. Então isso é importante porque muitas vezes você acaba acreditando na conversa de quem está te vendendo e não entra muito em detalhes. Só que lá no final você imaginava que estava que tinha comprado um produto super top de linha, e muitas vezes o que lhe é oferecido é um produto convencional comum. Então esses detalhes também são bem importantes e de ficar claro desde o início isso já esteja previamente escolhido para que sejam orçados da maneira correta. Tanto se a loja ou se a marcenaria, existe uma prática que o mercado de moveleiro tem, de varejo, que ela é uma prática muito boa, muito interessante, mas ela também ela pode ser o fim, ela pode literalmente quebrar uma loja ou uma marcenaria, que é a chamada compra programada. É onde você tem a possibilidade de comprar um projeto, sei lá, custa 100 mil reais para mobiliar o meu apartamento. Só que você vai receber o teu apartamento daqui a um ano. E você garante esse preço de 100 mil reais, o preço de à vista, e vai pagando ele sem juros até o dia da entrega dos pedidos. Só que o que acontece? Muitas vezes, muitas lojas, muitas pequenas fábricas, marcenarias, vão recebendo esse dinheiro e aí por má administração acabam utilizando para compra de outras matérias-primas para outros clientes e tudo mais. E quando é a hora de você receber o teu pedido, adivinha, eles nem colocaram ainda o pedido na fábrica ou ainda nem compraram a matéria-prima para isso. Para evitar esse tipo de coisa, tome cuidado, é uma prática realmente muito boa, mas que dependendo da empresa, se ela não é organizada o suficiente para que tenha essa prática, você pode literalmente entrar pelo cano. Dica número 9, montagem. Basicamente assim, a gente não consegue fazer um omelete sem quebrar os ovos. E na montagem é literalmente isso, a gente não consegue entregar um produto final ótimo, com qualidade, bem montado, se a gente não fizer literalmente uma bagunça na casa do cliente. Ah, mas a marcenaria ou a loja me disse que não tem bagunça, que eles fazem ali, realmente não tem confusão nenhuma, é tudo muito rápido, muito organizado. A montagem, ela requer realmente muita paciência, você vai ter ali profissionais lidando com barulho, com sujeira na casa do cliente, muitas vezes invadindo uma certa privacidade, da qual, se a gente não tiver predisposto a passar por isso, a gente pode vir a se incomodar. Falando a respeito disso também é importante, uma dica simples, mas evitar ficar junto com o pessoal da montagem ali, isso pode constranger todo mundo, isso pode fazer com que o pessoal não consiga trabalhar da maneira mais calma e tranquila possível. Se quiser acompanhar, não precisa ficar dando pitaco, ficar perguntando de 5 em 5 minutos o que o cara está fazendo, e acaba que muitas vezes o trabalho não é bem feito. Não fique com mania de limpeza também, com aspirador atrás de cada furo que o pessoal for fazer, que isso não adianta de nada, pelo contrário, só atrapalha. Espere para finalizar e aí sim, entre com o pessoal da limpeza. Dica número 10. Se tem uma certeza nesse processo todo, é uma só. Que alguma coisa vai dar errado. Ah, mas o pessoal que me vendeu disse que nunca tem problema nas obras deles. Eles fazem obras direto e nunca tem problema. Meu amigo, o que mais vai acontecer é sim problema. A grande diferença é como essas pessoas trabalham para resolver esses problemas. Se a gente pensar a partir de agora que sim, isso pode gerar problema, isso pode dar um certo desgaste em algum momento desse processo todo, é importante a gente ficar calmo quanto a isso, que no final tudo se resolve, mas que a gente também tenha proatividade na hora de resolver e não querer, muitas vezes, achar que o processo é 100% perfeito, que ele não é. Então, se um montador, porventura, furar um cano da tua casa, isso é muito comum de acontecer, a cor pode chegar diferente, aí vai ter que haver a troca. O projeto não tinha aquele detalhe que na hora da montagem o pessoal teve que fazer. Os montadores não chegaram no horário combinado ou ainda quebraram alguma coisa, como é que a gente faz? Isso tudo a loja e a marcenaria, eles sabem como proceder. Se tem alguma avaria, você vai ser ressarcido, só que é importante você tomar nota de tudo,
fotografar, registrar essas questões que porventura apareceu, que até então não existia, e depois se reunir com o pessoal e fazer. Agora, o que realmente não é verdade é você achar que simplesmente a pessoa vai entrar, vai passar um período de tempo ali montando e que tudo vai dar certo e que realmente nada vai dar errado. Assim, é raríssimo quando isso acontece, principalmente quando a gente fala de uma casa toda, um volume grande de ambientes. Então isso é comum, isso pode acontecer. Agora é importante manter a calma e tentar a resolução da melhor forma possível. Como todo o processo é realmente complexo, uma das coisas que eu recomendo é realmente o pessoal se manter calmo sobre todas as escolhas. Não faça nada por impulso, não feche nada porque o rapaz da loja ou da marcenaria disse que até tal dia ele garante o preço. Isso tudo tem que ser com uma certa calma, tanto para a montagem, também não acelere o tempo na hora da montagem, não queira acelerar o tempo também na hora de fabricação dos produtos, de montagem dos produtos. Tudo isso requer um tempo hábil e muitas vezes esse tempo hábil ele acaba sendo postergado um pouquinho por algum infortúnio que porventura aconteceu. Então, se a gente começar a criar mais expectativas do que realmente a realidade pode nos dar, aí sim a gente torna essa experiência um certo pesadelo. Curtiu? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouquinho diferente, que fala então para consumidores finais de 10 dicas de como proceder na hora de imobiliar a tua casa ou teu apartamento. Eu lancei recentemente um e-book falando a respeito desse tema, onde explico muito mais a fundo essas questões e que tu pode baixar gratuitamente, é só entrar aqui em algum lugar, vai ter o link para te baixar e fazer uso dele, enfim, para consulta na hora quando tu precisar realmente imobiliar a tua casa. Se tu ainda não conhece o meu site, clica lá, www.angeoli.com.br, onde eu tenho vários materiais gratuitos para você baixar, assim como também a oferta do meu curso online, Móveis Planejados de A a Z, e a pré-venda do livro, Móveis Planejados, da prática que funciona a teoria. Essa aqui é a primeira bibliografia brasileira destinada exclusivamente a projetistas e vendedores de imobiliário planejados. Curte, compartilha e faça com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possíveis. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!